Durante a Batalha da Grã-Bretanha, o céu acima do Reino Unido foi o campo de batalha entre a Força Aérea Real e a Luftwaffe. Visto como um ponto de virada significativo na Segunda Guerra Mundial, a Batalha da Grã-Bretanha durou o verão e outono de 1940. O resultado final foi uma vitória para a Grã-Bretanha, para os aliados. Embora seja impossível saber ao certo o que teria acontecido se a Grã-Bretanha tivesse perdido essa luta, ainda há muita especulação. Como a Grã-Bretanha teria mudado, os Estados Unidos ainda se envolveriam na guerra. As respostas nunca serão claras, mas os planos de contingência estabelecidos pelos países na época podem nos dar uma ideia do que poderia ter sido. Antes de examinar as possíveis repercussões da vitória alemã, pode-se perguntar primeiro: foi possível que eles vencessem? Era possível que a Alemanha tivesse vencido a Batalha da Grã-Bretanha. A França já havia assinado um armistício com a Alemanha, deixando a Grã-Bretanha sem seu único aliado na época. A evacuação de Dunkerque deu alguma esperança ao país, mas enquanto suas tropas retornavam, seus veículos e armas tinham que ser abandonados. Isso resultou em Hitler oferecendo um acordo de paz. O primeiro-ministro Winston Churchill prontamente rejeitou. Nesse ponto, os alemães poderiam ter enviado paraquedistas para a Inglaterra para assumir o controle dos aeroportos. Uma vez que os campos de pouso estivessem seguros, mais tropas alemãs poderiam ser transportadas para o país, resultando em infantaria alemã marchando pela Inglaterra. Se isso tivesse sido feito, o resultado da guerra poderia ter sido muito diferente. O envio de paraquedistas poderia ter evitado completamente a Batalha da Grã-Bretanha, pois foi uma luta pelo domínio do ar. Se os campos de pouso tivessem sido tomados após Dunkerque, a Força Aérea Real não teria sido capaz de lançar um contra-ataque à Luftwaffe. Outro método que poderia ter sido usado para vencer a Batalha da Grã-Bretanha era mudar os aviões pilotados pela Luftwaffe. A Luftwaffe usava o Bf-109S para atacar os aeroportos britânicos, mas eles tinham um curto alcance, só podiam permanecer acima do alvo por 15 minutos. O uso de Zeros japoneses modificados poderia ter elevado a batalha. O Zero tinha uma maior capacidade de combustível, poderia enfrentar o Spitfire. A rápida aceleração do Zero permitiu manter o Spitfire no alcance das armas, enquanto o Spitfire acelerava gradualmente. O único problema com o Zero não modificado era sua armadura leve, que poderia ter sido alterada pela Luftwaffe. Se Zeros modificados tivessem sido usados, a Luftwaffe poderia ter alcançado seu objetivo de dizimar a Força Aérea Real. Isso teria deixado o caminho para a Operação Leão Marinho aberto. As tropas alemãs também poderiam ter sido transportadas para a Grã-Bretanha depois que a resistência da Força Aérea Real foi erradicada. Se isso tivesse acontecido, o que teria acontecido com a Grã-Bretanha? Acredita-se que se as tropas alemãs tivessem desembarcado após Dunkerque, o moral do público britânico teria sido severamente afetado. Isso pode ter resultado em pedir negociações, ou render-se aos alemães. Se a Luftwaffe tivesse sucesso, a Operação Leão Marinho teria sido tentada. Este era um plano para uma invasão da Grã-Bretanha através do Canal da Mancha. Para que isso fosse bem sucedido, a Força Aérea Real precisava ser neutralizada com perdas mínimas da Luftwaffe. A Marinha Real tinha apenas 5 de seus navios principais em águas inglesas. Esses navios poderiam ter sido bombardeados e tornados inúteis pela Luftwaffe, permitindo que a frota da invasão desembarcasse. O resultado mais provável da vitória alemã e do sucesso da Operação Leão Marinho seria um novo governo no Reino Unido. Um governo fantoche teria sido instalado em Westminster, como havia feito na França e na Noruega. Há algum debate sobre como seria esse governo. Alguns acreditam que o Duque de Windsor pode ter sido instalado através da revogação da Lei da Abdicação de 1936. Isso é visto como improvável por outros que acham que os alemães não teriam investido em um governo real. Nesse caso, o candidato mais provável a assumir o cargo de Churchill era Davi Lodge de hoje, que conhecera Hitler antes da guerra, falava admiravelmente dele. Sr. Oswald Mosley também é considerado um candidato, mas ele não teve muito apoio antes da guerra, o que poderia ter levado a problemas no governo. Com um governo fantoche implantado e a frente ocidental protegida,
a Alemanha poderia se concentrar mais na frente oriental. A Itália teria sido capaz de proteger o Mediterrâneo, pois a Marinha Real não teria desempenhado um grande papel em detê-los. Isso teria assegurado as linhas de suprimento para a campanha alemã no norte da África e bloqueado as rotas de suprimento a partir do leste. Na frente oriental, é improvável que a Alemanha tenha derrotado completamente a União Soviética. O que é mais provável é um impasse que levaria a um tratado de paz. Ainda assim, há uma pequena possibilidade de a Alemanha ter derrotado a União Soviética porque, com a Grã-Bretanha derrotada, a Alemanha não seria esticada em duas frentes. Eles também poderiam adquirir suprimentos e materiais do Reino Unido e de suas colônias. Com a Europa continental protegida e as campanhas africanas nos trilhos, antes do bombardeio de Pearl Harbor, os Estados Unidos não estavam comprometidos com a Europa, não tinham certeza de entrar totalmente na guerra. Se a Alemanha tivesse vencido a Batalha da Grã-Bretanha, haveria poucas razões para os Estados Unidos se envolverem na guerra europeia. Sem um governo de Churchill, não haveria telefonema para o presidente Roosevelt, depois de Pearl Harbor. Provavelmente, isso levaria os Estados Unidos a não enviar forças para a Europa, se concentrar apenas na área do Pacífico. Eles teriam se envolvido com o Japão e deixado a Europa para a Alemanha.